Voltei, não estou entendendo absolutamente nada. Todos os comandos aqui, todos os comandos estão sumindo da tela. A live começa bem, de repente some todos os comandos aqui, e aí eu não consigo ver os comentários, não consigo encerrar a live. Não acontece, alguma coisa acontecendo aí. Como eu falei para vocês, o algoritmo do Instagram tá muito estranho. Esses últimos dias agora não está entregando para ninguém. Os vídeos estão tendo pouquíssimas visualizações, não está entregando para ninguém. Mas ainda bem que você está aqui. Então vamos lá, agora vai. Faz isso para mim, pega aí essa aviãozinha, essa setinha aí, ó. Manda para o máximo de pessoas, porque agora não dá mais para perder tempo, tá bom? Já foi. Não vou mexer em nada aqui não, vou deixar do jeito que tá pra gente conseguir fazer a live, tá bom? Mas envia aí pro máximo de pessoas que você puder, curte aí essa live, tá bom? Reage aí, ó, reage, pode mandar comentário, fica tranquilo, tá? Não vou mexer em nada aqui pra não atrapalhar, pra gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto aí. Mas avisa pra mais alguém, vai reagindo aí, tá bom? Avisa mais alguém. Meu mano, Diego, te amo, meu amigo, saudade de você. Eu vou estar aí em maio, mano. Diego, em maio, permitindo o Senhor, maio, eu estarei aí em Londres. E dessa vez eu preciso tomar um café contigo, amigo. Da última vez foi muito corrido. Mas eu preciso tomar um café contigo, matar a saudade, meu mano, tá bom? Em maio eu estaria em Londres. Pastor Diego, um amigo queridíssimo de, ó, muitas datas. Bom demais, meu amigo. Vou te mandar, tá? O direct tá lotado, mano. Eu vou lá, vou te responder. Vou te chamar no zap pra gente poder falar, tá bom? Ó, te amo, brother. Aqui, ó. Você é meu parceiro. Pastor Joás, meu amigo Joás, professor, príncipe de Deus. Amo sua vida também, amigo. Que saudade de você, viu? Que saudade. Vamos lá, gente. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre a coroação. Não é nem tanto sobre a coroa de espinhos. Vou falar sobre ela também, mas quero falar sobre a coroação de Jesus. Vou pontuar 3 ou 4 coisas ali naquele episódio, tá? Para isso, texto de Mateus, capítulo 27, versículo 27 a seguir, tá bom? Do 27 até o 31. Como eu falei aqui, toma papel e caneta aí, por quê? Porque a live não vai ficar salva. Ah, essa camisa é legal, né? Escola de Sabedoria Querix. Aproveitando, gente, primeiro sábado de maio, Escola de Sabedoria Querix, a primeira de 2024. Vou fazer em São José dos Campos, na Alvorada Church, tá? Na Alvorada Church. Tô com uma surpresa violenta demais para quem participar. Tô trazendo um convidado altíssimo nível para poder compartilhar a palavra de Deus com vocês lá. Então, ó, Escola de Sabedoria Querix, em São José dos Campos. Você de São Paulo, você daqui do Rio de Janeiro, São José é logo ali, dá para ir de carro, dá para ir de ônibus, dá para ir de avião, tá? Então vai ser tremenda a Escola de Sabedoria esse ano. Primeiro sábado de maio, dia 4 de maio, se não me falha a memória. Eu vou divulgar melhor para vocês aqui, mas primeiro sábado de maio, em São José dos Campos, na Alvorada Church, igreja do meu querido amigo pastor Adriano, tá? Vai ser fantástico, eu tô preparando uma surpresa top demais. O cara que vai ministrar comigo vai ser assim, altíssimo nível, tá? Então já eu vou começar a divulgar, vou abrir as inscrições, lembrando que as vagas são limitadíssimas, tá? As vagas são limitadas, mas nós vamos fazer a nossa primeira Escola de Sabedoria Querix de 2024. Ano passado eu fiz ela em Lisboa, fiz ela em Londres, ok? E vamos fazer agora em São José dos Campos, e em outubro vou fazer aqui no Rio de Janeiro, no Hotel Ramada, mais uma vez, em outubro. Já vai colocando na agenda aí, para você não deixar de participar. São 6 horas de conteúdo. Como é que funciona a Escola de Sabedoria Querix? São 6 horas de conteúdo. As últimas edições eu falei sobre reino, honra e sabedoria. Falei sobre reino, honra e sabedoria, tudo à luz da Bíblia, muito conteúdo. Eu não falo nada que não tenha respaldo bíblico, tá? Então tudo à luz da Bíblia. E vou fazer agora a edição em São José dos Campos, tá bom? São José dos Campos é logo ali, ó, Adriano, é logo ali, São José dos Campos. Você vai aqui 4 horinhas de carro, 3, 4 horas você tá lá, tá? Tô fechando parceria com o hotel, precinho muito legal para quem quiser ir. Meu amigo Sávio trabalhou comigo e vai trabalhar na próxima edição também, Sávio. Tô contando contigo. Em maio. Vamos alinhar. Depois eu vou te chamar no zap pra gente alinhar, tá bom? Que eu vou precisar de staff lá e vamos estar juntos, tá bom? Então, gente, ó, primeiro sábado de maio, Escola de Sabedoria Querix em São José dos Campos. E outubro vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, a segunda edição no Rio,
tá? Tô alinhando tudinho, separando a data e vamos para cima, tá bom? Então, gente, deixa eu falar com vocês aqui um pouquinho sobre esse episódio de Mateus capítulo 27, versículo 27. Olha o que o texto diz. E logo os soldados do governador, ou seja, os soldados de Pilatos, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. A corte de soldados romanos era aproximadamente 600 soldados. Uma corte, ela é composta por pelo menos 600 soldados, tá? Então tinha ali centenas de soldados ao redor de Jesus. Às vezes os filmes, né, colocam lá 10, 20 soldados, né, meia dúzia de soldados. A gente tem que tomar cuidado porque Hollywood engana a gente. Qualquer dia eu vou fazer aqui uma live falando só sobre isso. Os erros dos filmes, né, na hora de encenar a crucificação e alguns episódios da vida de Jesus. Mas vamos lá, o foco aqui não é esse. Então, Mateus 27, 27. Levaram Jesus para a audiência, os soldados do governador, os soldados de Pilatos, e reuniram junto dele toda a corte. Então reuniram-se ali centenas de soldados romanos para acompanhar o açoite que eles dariam em Jesus. Aí o verso 28 diz assim: e despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. Arrancaram a túnica de Jesus, aquela mesma túnica que deu briga ao pé da cruz, de tão boa que ela era, porque ela não tinha costuras, não tinha emenda. Então despiram Jesus da sua túnica e vestiram com uma capa escarlate. Essa capa tem um porquê. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Olha o que o texto diz. E em sua mão direita uma cana. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Olha o que os soldados fizeram. A ordem de Pilatos era: leva Jesus e dê um açoite nele. Açoitem Jesus. O açoite podia variar, vários instrumentos de tortura eram usados no açoite, mas eu vou pontuar aqui o que nós lemos. Quando os soldados se reuniram em torno de Jesus, qual era a acusação formal contra Jesus? Acusaram Jesus de crime de insurreição. Jesus foi julgado 6 vezes antes da cruz. Se você estiver tomando nota, toma nota disso aí. Jesus foi julgado 6 vezes antes da cruz. Ele foi preso no Getsemane, foi levado para a casa de Caifás. Aí ele foi julgado por Anás, por Caifás e pelo Sinédrio. Ok? Ele foi julgado pelo sumo sacerdote aposentado, que tinha muito poder político, religioso naquela época, Anás, foi julgado por Caifás e foi julgado pelo Sinédrio. E nas 3 instâncias ele foi condenado. Por quê? Por crime de blasfêmia. Ok? Arrumaram testemunhas falsas que disseram que ele blasfemou contra Moisés. Ele disse: não, esse templo vai ser destruído e reconstruído com 3 dias. Só que ele estava falando do corpo dele, da morte e da ressurreição. E alguém disse: olha, ele está dizendo que vai destruir o templo, isso é pecado, isso é crime contra Moisés. Condenaram Jesus do julgamento religioso. Esses 3 julgamentos, Anás, Caifás e o Sinédrio, foram julgamentos religiosos. Só que naquele tempo, quem regia a Judéia, Pérea, Galiléia, Samaria, toda aquela região, quem regia era o Império Romano. Eles estavam vivendo debaixo do período chamado da Pax Romana, ou seja, era a paz romana, né? Ou você se rende ou eu te mato. É uma paz forçada, mas é que acontecia. Então eles não podiam aplicar pena capital sem o aval do Império Romano. Eles tinham que ter o aval do Império Romano para poder crucificar Jesus. Eles não podiam fazer isso sem o aval do Império Romano. Então pegaram Jesus e levaram até Pilatos, que era o representante de Roma na Judéia. Pilatos governava em Jerusalém, Herodes governava na Galiléia, então cada província havia ali o seu governador, e o governador de Roma na Judéia, em Jerusalém, era Pilatos. E eles só podiam levar Jesus à morte se tivesse o aval do Império Romano. Então levaram Jesus diante de Pilatos. Entre mentes, temos um detalhe aqui. Para o Império Romano, blasfêmia não era crime de morte. Então, se os religiosos chegam lá e dizem assim: olha, esse homem blasfemou contra a nossa lei religiosa, ele tem que morrer. O que Pilatos ia dizer? Isso aqui não é crime. Eu não posso condenar um homem à cruz, porque ele blasfemou contra o Deus de vocês, porque aqui não é crime. No estatuto, na lei romana, isso não rege como crime. Então não posso condená-lo à morte. Então o que os religiosos tiveram que fazer? Eles tiveram que inventar, tiveram que, mais uma vez, caluniar Jesus. Para quê? Para enquadrá-lo na lei romana.
Olha que coisa diabólica. Então, quando chegaram diante de Pilatos, o que eles disseram? Por que esse homem tem que morrer? Ele tem que morrer porque ele está cometendo crime de insurreição, ou seja, crime de rebeldia. Ele está se declarando rei no lugar de César. Isso era crime de acordo com a lei romana. Então, blasfêmia não era crime de acordo com a lei romana, mas insurreição era, e era crime capital, crime que conduzia à pena de morte. Então eles disseram assim para Pilatos, olha, esse homem está se declarando rei no lugar de César. Isso era crime. Então eles maquiaram a situação para poder condenar Jesus. Pilatos então diz, aí Pilatos sabe que tem alguma coisa de errado, porque eu não estou lendo o texto, depois você leia. Pilatos sabe que tem alguma coisa de errado, Pilatos percebe que é uma conspiração. A mulher de Pilatos, que a história paralela dá o nome de Cláudia, a mulher de Pilatos chega até ele e diz, olha, eu sonhei com esse homem, cuidado com o que você vai fazer. Então Pilatos ele quer se livrar a todo custo do que está acontecendo. Pilatos quer se livrar do que está acontecendo. Então o que Pilatos faz? Pilatos começa a inquirir os acusadores e de repente alguém diz, olha, esse homem está vindo desde a Galileia até aqui, causando alvoroço. Pilatos falou, ele está vindo de onde? Da Galileia. Por quê? Porque ele é cidadão galileu. Então se ele é galileu, quem tem que julgá-lo não sou eu. Quem tem que julgá-lo é o governador da Galileia. Quem era o governador da Galileia? Herodes. Então Jesus é tirado da Fortaleza Antônia, onde Pilatos morava e onde ele julgava. Eles pegam Jesus na Fortaleza Antônia e levam até a casa onde está Herodes. Quando eles levam Jesus diante de Herodes, Herodes está embriagado, Herodes olha para Jesus e fala, olha, faz um sinal para eu acreditar em você. Jesus não responde nada, então Herodes fala, não vou julgar a causa desse homem, porque esse homem é um qualquer. E pega ele e devolve para Pilatos. Então esse vai ser o 6º julgamento de Jesus. Ele é julgado por Anás, por Caifás, pelo Sinédrio, uma vez por Pilatos. Pilatos manda ele para outra comarca, que é a comarca da Galileia. Herodes está lá em Jerusalém por causa da festa. Herodes devolve Jesus para Pilatos. É o 6º julgamento de Jesus antes da cruz. Quando Jesus volta para diante de Pilatos, Pilatos então tem uma saída. Ele fala, já sei, já que estão acusando Jesus de crime de insurreição, de rebeldia, eu vou pegar aqui um rebelde com provas, que é Barrabás. Pega Barrabás, coloca nos degraus que dão acesso ao pátio da Fortaleza Antônia, pega Jesus, coloca ao lado e fala, eu tenho 2 homens aqui. Eu tenho um que vocês já conhecem, esse aqui é criminoso, esse aqui odeia Roma, esse aqui é terrível, Barrabás. E tem esse Jesus, o Cristo aqui, que vocês estão dizendo que ele está cometendo crime de insurreição. Qual dos dois você prefere que eu solte? Por quê? Porque na Páscoa eles davam uma alforria, eles davam uma carta de liberdade a um preso, porque Páscoa é libertação. Então o que eles faziam? Para Roma, para agradar os judeus, sempre libertavam um preso. Colocaram Jesus e Barrabás do lado. Quem sabe Pilatos pensou, o povo não vai escolher Barrabás, não é possível. Porque todo mundo conhece a fama de Barrabás. Barrabás sim é um rebelde, Barrabás sim é um homicida, Barrabás é um homicida, estou botando na conta, tá? Barrabás é um meliante. Eu não acredito que o povo vai soltar Barrabás. E os religiosos começam a induzir a multidão a gritar que solte Barrabás. Resultado nós já sabemos. Soltaram Barrabás e prenderam Jesus. Pilatos então manda açoitar Jesus. Aí é esse texto que nós lemos, Mateus 27, 27. Nós já entendemos aqui o contexto, ok? Pegamos aqui o contexto. Esse é o contexto do julgamento de Jesus. Então Jesus ele é condenado. Por que é importante? Porque você só vai entender a coroa de espinhos se você entender isso aqui. Tem gente que acha que a coroa de espinhos foi colocada em Jesus aleatoriamente. Não foi. A coroa de espinhos ela foi colocada por uma razão. Por quê? Porque quando chegaram para a guarda pretoriana, quando chegaram para os soldados romanos, disseram assim, esse homem vai morrer porque ele está se declarando rei no lugar de César. Ele está querendo tomar o império. Por isso que os soldados vão zombar de Jesus. Os soldados olham para Jesus e falam, então ele está dizendo que é rei. Se ele está dizendo que é rei, ele tem que ter todos os aparatos de um rei. Se ele está dizendo que é rei, ele tem que ter toda a indumentária de um rei. Aí o que os caras fizeram? Começaram a transformar essa questão da condenação de Jesus em zombaria. Primeira coisa que eles fizeram está no texto aqui, ó. E despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. Todo rei tinha uma capa vermelha que ele usava. Se você já assistiu Gladiador, se você já assistiu A Cruzada, se você já assistiu outros filmes que mostram mais ou menos a esse período, né? Você vai entender que normalmente os imperadores, os reis usavam uma capa.
e o vermelho apontava para a autoridade, né? Roma usava as cores vermelhas nas suas bandeiras, então eles pegaram aquela capa vermelha e colocaram no ombro de Jesus em forma de zombaria. Você está dizendo que é rei? Rei tem que ter capa. E colocaram essa capa vermelha em Jesus. Só que Jesus está despido, eles arrancaram de Jesus a sua túnica. Jesus está nu. Gente, isso aqui é extremamente vergonhoso e humilhante. Tiraram a túnica de Jesus e colocaram nele uma capa escarlate, despindo, olha isso aqui, Mateus 27, 28, e despindo-o, cobriram com uma capa escarlate, colocaram aquela capa escarlate em Jesus e ele nu. Eles estão zombando de Jesus. Ah, você não está dizendo que é rei? Rei tem que ter capa. E aí, já que ele está dizendo que é rei, o que eles fazem no verso 29? E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Você está dizendo que é rei? Rei não tem que estar só vestido com a capa, rei também tem que ter coroa. É o que eles fizeram? Coroaram Jesus com espinhos. Colocaram em Jesus uma coroa de espinhos. Então repare, gente, que tudo aqui tem um simbolismo, tudo aqui tem um significado. Só que o que aqueles soldados não sabiam, e aí a coisa fica séria, e a gente vai entrar num cunho 100% espiritual agora, além das informações, é lógico. O que aqueles soldados não sabiam é que toda aquela zombaria tinha um cunho profético envolvido por detrás. Por quê? Porque nós temos aí dezenas de salmos que apontam para a crucificação de Jesus. Nós temos profecias que sempre falaram sobre a crucificação de Jesus. E agora o que eles não entendem? O que eles não entendem é que há algo profético por detrás disso. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E essa coroa tem um sentido profético. Por que essa coroa tem um sentido profético? Eu vou te explicar por que essa coroa tem um sentido profético. Quando eles colocam essa coroa de espinhos na cabeça de Jesus, sem saber, eles estão honrando a Jesus. Por quê? Eu vou te mostrar um texto aqui. 1 Crônicas, capítulo 20. Vai lá. Primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas dos reis de Israel e de Judá. Capítulo de número 20. Eu vou te mostrar um negócio interessantíssimo aqui. Marca esse texto aí. 1 Crônicas, capítulo 20. Olha o que o texto diz. 1 Crônicas 20, verso 2. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste, e achou nela o peso de 1 talento de ouro. E havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande espojo. Vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui em 1 Crônicas 20. Em 1 Crônicas 20, Davi lutou contra o rei de Amon, contra os amonitas. E Davi venceu os amonitas. Quando Davi venceu os amonitas, Davi pegou a coroa que estava na cabeça do rei de Amon e colocou na sua cabeça. Por que Davi faz isso? Porque um dos maiores símbolos da vitória de um rei contra outro era quando o rei vencedor tomava a coroa do rei perdedor e colocava na sua cabeça. Vou repetir. 1 Crônicas 20, Davi vence o rei de Amon, pega a coroa do rei de Amon e coloca na cabeça. Por que Davi fez isso? Porque o maior símbolo da derrota de um rei era quando o rei que o derrotou tomava a coroa do rei derrotado e colocava na cabeça. Então pegar a coroa do rei que foi derrotado e colocar na cabeça, você está declarando: eu reino, eu venci esse rei está derrotado. Os soldados pegam uma coroa de espinhos e colocam na cabeça de Jesus. Eles não sabem, mas tem um cunho profético nisso. Por quê? Porque o espinho era a coroa do pecado. Como é que é, Renan? Anota isso aí. O espinho era a coroa do pecado. O que coroou o pecado foi os espinhos. Onde é que está isso? Gênesis 3:18. Em Gênesis capítulo 3, verso 18, depois que Adão peca, Deus fala assim: a partir de agora a terra vai produzir espinhos e veneno. A terra não produzia espinhos, a terra só produzia flores, frutos. Mas por causa do pecado, a terra, o chão começou a produzir espinho. Irmãos, a sentença do pecado não foi o trabalho, a sentença do pecado foi os espinhos. Então o que acontece? Cada vez que nasce um espinho na terra, ou que nascia um espinho na terra, era o pecado dizendo: eu venci o homem. Cada vez que nascia um espinho, o cara está lá na enxada, nasce um espinho, é o pecado dizendo: eu venci o homem. Então os espinhos era a coroa do pecado.
quando aqueles soldados pegam a coroa e colocam a coroa de espinhos e colocam na cabeça de Jesus, no mundo espiritual tem uma mensagem: esse aí venceu o pecado. Até hoje o pecado reinou, mas chegou um que venceu o pecado. Esse aí não pecou, esse aí não errou. Ele está tomando a coroa do pecado, está colocando na sua cabeça, está dizendo: eu venci o pecado. Então aquela coroa de espinhos foi o sinal da vitória de Jesus contra o pecado. Quem pegou isso aí? Me dá o sinal aí, por favor. Se você pegou isso aí, escreve alguma coisa para eu saber. Eu vou precisar encerrar a live. Pegou aí? Quem pegou? Me dá um sinal aí. Tati, minha amiga, beijo no meu mano Lucas, pastor Lucas, saudade de vocês. Então, gente, quando os soldados colocam aquela coroa de espinhos em Jesus, no mundo espiritual, tem um simbolismo qual é? Até hoje o pecado governou, mas agora quem governa é Jesus. Agora quem venceu o pecado foi Jesus. Pegou? Agora olha que interessante, e aí eu vou aplicar duas coisas aqui só, duas coisas, e vou encerrar porque eu tenho que buscar minhas filhas no colégio. Elas saem 12h50, então eu tenho aqui 5 minutos para poder sair daqui. Tecendo a coroa de espinhos, colocaram na cabeça. Na mão direita uma cana, representando o cetro, mas não vou nem entrar nisso. E ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. Duas coisas, eles se ajoelharam e disseram. Se ajoelharam diante dele, porque tem que se ajoelhar diante de um rei, e diziam: salve o rei dos judeus. Agora guarde isso aqui, os soldados estão se ajoelhando, mas não estão adorando. Por quê? Porque nem todo joelho dobrado representa um coração contrito. Vou repetir, nem todo joelho dobrado representa um coração contrito. E Deus sabe quem dobrou o joelho só por interesse, e Deus sabe quem nem dobrou o joelho, mas está com o coração quebrantado. Então tem muita gente de joelho dobrado, mas coração duro. Tem muita gente igual a esses soldados, de joelho dobrado, mas não está adorando a ele. Segundo, eles falaram: salve o rei dos judeus. Lembra Jesus entrando em Jerusalém, o povo dizendo: salve Hosana, salve o rei. Isso aqui é expressão de adoração. Só que eles estão adorando com a boca, mas o coração está longe. Então guarde isso aqui. Nem todo joelho dobrado representa um coração contrito. E nem todo salve o rei representa uma adoração da alma. Esses caras estão adorando da boca para fora, mas a alma não está nem aí, estão zombando de Jesus. Então é muita gente que da boca para fora até fala: ele é rei. Da boca para fora até fala: ele é quem governa, é ele quem manda na minha vida. Mas por dentro não obedece, por dentro não cumpre os deveres, por dentro não faz aquilo que Deus mandou. Está vivendo só de aparência. É o que esses soldados estão fazendo. Então guarda isso aqui. A coroa de espinhos era a prova cabal de que Jesus havia vencido o pecado. Segundo, os joelhos dos soldados estão dobrados, mas o coração está endurecido. Terceiro, a boca está adorando, mas a alma está zombando, a mente está zombando. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Eu preciso encerrar a live, porque eu vou buscar minhas filhas na escola, tá bom? Para o pessoal do grupo, essa live vai lá para o grupo já. Eu vou buscar as meninas na escola, vou voltar e vou mandar a live lá no grupo para vocês. E vou mandar o esboço da mensagem também, hoje ainda, tá bom? Que eu tenho um esboço aqui, tem muita coisa que eu não consegui falar, mas o esboço está aqui. Deixa eu mostrar para vocês aí, ó. Ó, o esboço da mensagem está aqui. E quem está no grupo vai receber tanto a live quanto o esboço. Que tem mais coisa aqui que eu não falei, mas tá no esboço da mensagem aqui, tá bom? E lembrando que em abril, nós vamos abrir novas vagas para o grupo de estudos, tá bom? Gente, ó, beijo no coração de vocês. Eu volto hoje ainda, de repente hoje à noite eu volto para continuar falando sobre a crucificação de Jesus. O que vocês acham? Né? De repente eu volto hoje à noite para falar um pouco mais sobre a crucificação de Jesus. E quem quiser livros, ó, tem livros aqui, tá? Eu ainda tenho 5 kits desse aqui, ó. São os últimos 5, tá? Você leva os 2 por R$40. Os 2 com frete embutido, tá? Por R$40. Ah, eu quero entrar no grupo, eu quero adquirir os livros, eu quero adquirir material. Me chama no direct, tá bom? Chama no direct que eu vou dar todas as instruções para vocês. Fiquem atentos aqui na minha rede, tá bom? Gente, vai lá. Curte os vídeos que estão aí na timeline, tá no feed, sabe por quê? O Instagram tá com um algoritmo muito louco, não tá entregando conteúdo. Me ajude, vai lá, curte, comenta. Tudo que você curtir e comentar, você tá me ajudando, tá bom? Então vamos lá.
curte lá o que está no meu feed, comenta os stories, você vai me ajudar, tá bom? Compartilha o conteúdo. Vou fazer uma posição aqui para vocês poderem dar o print e me marcar, tá bom? Vamos lá, hein? Dá o print aí e me marca. Valeu, ó, beijo no coração e até mais tarde, permitindo Deus. Um abraço, gente.